Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Daniel Menezes, sou professor do Departamento de Ciências Sociais do UFRN e faço cotidianamente o blog O Potiguar. A partir de hoje, de uma maneira um tanto quanto precária, algo que eu tentarei solucionar posteriormente, farei um pequeno vídeo, e primeiro vídeo, para tratar do tema que é minha motivação cotidiana, e os leitores do blog já sabem disso. Eu trato basicamente da disputa política, faço avaliações e análises a respeito do cotidiano da política, da disputa pelo poder, no blog O Potiguar. E me arriscarei por aqui a partir de hoje também. Bem, pessoal, eu queria trazer para vocês hoje, como proposta para o primeiro vídeo, uma preocupação e ao mesmo tempo também uma avaliação. Em 2016, a Justiça Eleitoral em Natal impediu que os concorrentes falassem que um candidato A era apoiado por um político B. E nós passamos toda a campanha com essa possibilidade cerceada, o que era factualmente verdadeiro. Na medida em que a eleição passou, esse candidato que foi eleito, conforme a imprensa local noticiou, cedeu alguns cargos para aquele político que o apoiava. Ora, pessoal, na medida em que a Justiça Eleitoral atua assim, alicerçada na falsa ideia de que campanha é o momento para mera apresentação de propostas positivas, ela acaba, ainda que não seja a sua intenção, ainda que não seja a intenção do magistrado, ela acaba por promover uma proteção para os candidatos que têm inconsistências, que passaram por fracassos administrativos na sua história política e que apresentam alianças políticas questionáveis do ponto de vista dos valores que as alicerçam. Então, na medida em que a justiça enxerga nesse tipo de combate algo ruim, ela acaba por proteger os candidatos com passado questionável, ainda que não seja a sua intenção. E, além disso, também, a Justiça Eleitoral, ao promover esse tipo de perspectiva, acaba também por fazer com que a eleição se processe quase que exclusivamente na esfera judicial, ajudando objetivamente a quem? Ainda que também não seja a sua intenção, ajudando aqueles candidatos que têm maior quantidade de recursos para contratar maiores escritórios de advocacia. Com a maior quantidade de advogados servindo a sua campanha, eles encherão os seus oponentes de demandas judiciais e os candidatos menores passarão um pleito inteiro, além de presos do ponto de vista da apresentação dos aspectos negativos dos seus oponentes, eles passarão a eleição inteira recebendo e respondendo a demandas judiciais. Então, duas coisas. Ao restringir a disputa política no âmbito da eleição à mera apresentação de proposta, a Justiça Eleitoral protege aquelas pessoas que apresentam inconsistências, quer seja do ponto de vista do seu passado, quer seja do ponto de vista das suas alianças, quer seja do ponto de vista dos seus projetos. E segundo, ao permitir esse tipo de empreitada, fazendo com que os candidatos procurem a justiça para que inconsistências não sejam apresentadas, ela acaba por ajudar as grandes candidaturas, candidatos que têm maiores recursos e utilizarão esses recursos para fazer com que os seus oponentes passem o pleito inteiro respondendo a demandas judiciais. É preciso que se entenda que a eleição não é apenas um momento de apresentação de proposta, mas também é um momento de combate, é um momento de competição, é um momento em que aquela pessoa que se propõe, aquele grupo político que se propõe a administrar uma cidade, a administrar o futuro de milhares de pessoas, seja escrutinado de inúmeras formas, do ponto de vista da sua biografia, do ponto de vista dos valores que ele defende, do ponto de vista das suas alianças, do ponto de vista dos seus projetos, do ponto de vista dos seus fracassos políticos e administrativos do passado. São informações relevantes que o eleitor deve ter acesso.
E ora, pessoal, o candidato, por ele mesmo, ele não vai apresentar essas inconsistências, ele só vai falar bem de si próprio, porque a eleição é assim. Há uma ampla literatura na ciência política que mostra que o candidato fala bem de si próprio e o oponente apresenta os aspectos negativos dos concorrentes. E a eleição é o momento de uma grande bomba informacional, a partir de aspectos positivos e negativos. Se a justiça eleitoral parte do pressuposto de que o debate deve se restringir à proposta, na prática, ela está ajudando os grandes candidatos e impedindo que o eleitor seja informado a respeito das inconsistências dos oponentes. Eu escrevi um livro sobre isso com o professor do Departamento de Políticas Públicas do UFRN, Anderson Santos, né? E eu queria ler um trecho para vocês, né, a respeito desse assunto, né? É preciso compreender que a campanha negativa, a apresentação dos aspectos negativos entre os oponentes, não se desenvolve diante de um eleitor Maria vai com as outras, isto é, que aceita tudo passivamente e é ingenuamente manipulado. A recepção da informação pelo cidadão se dará em um contexto em que ele coloca o significado da mensagem à prova, pesando o conteúdo recepcionado a partir dos seus interesses e daquilo que enxerga ser verdadeiro. Ou seja, na prática, ainda que a Justiça Eleitoral ache que está protegendo o eleitor de uma possível informação errada, isso não vai acontecer, né? Essa visão paternalista, ela é negativa, ela cerceia que o eleitor tenha acesso à informação, porque a mera apresentação de um aspecto negativo, por si só, não será suficiente para fazer com que o eleitor escolha entre candidato A, B ou C, né? Fará com que ele pese essa informação, ok? Essa racionalidade e essa capacidade de agência humanas não podem ser desprezadas em favor de uma visão paternalista, hoje, sobretudo, capitaneada pela Justiça Eleitoral brasileira, como se o eleitor fosse uma espécie de idiota que corre o risco de ser levado de um lado para o outro sem empecilhos e com ausência de capacidade de resistência. Infelizmente, essa estratégia se banalizou no Brasil, algo que não acontece, né, em outras democracias. Há estudos mostrando, por exemplo, que os candidatos, sobretudo os maiores, bombardeiam os oponentes com inúmeros pedidos de resposta e inúmeros pedidos de supressão de informação, fazendo com que os menores não tenham capacidade de resistência contra isso. Isso não acontece em outras democracias na quantidade que ocorre no Brasil, né? E é um problema. A campanha negativa apresenta virtudes informativas, possibilitando que os candidatos que desejam alcançar postos fundamentais de liderança de toda uma sociedade sejam devidamente escrutinados. Sem ela, o perigo é do estelionato eleitoral. Ora, se ele só apresenta coisa boa e não é questionado, o estelionato pode ocorrer, não é? Porque os questionamentos foram cerceados na prática. Situação em que, sem o contraditório, o vencedor logra êxito em sua jornada com a agenda absolutamente incapaz de ser implementada, ou com apoios escondidos, ou com a trajetória questionável, não é? Não pode existir ponto cego para quem deseja administrar o futuro de milhares de milhões de pessoas. A ausência de campanha negativa é sinal de uma arena eleitoral de combate pouco pujante. É sintoma de baixo quanto de democracia. E foi o que este modesto manual, esse livro aqui que a gente escreveu, quis apresentar. Então, pessoal, é fundamental que a competição aconteça para o bem da eleição, para o bem da cidade e para o bem da agenda que irá se formar para os próximos 4 anos. Ok? Um grande abraço e espero já logo aí posteriormente aparecer com outros vídeos. Um abraço.